Com a eleição do presidente Lula, seu compromisso com as questões ambientais, além da participação ativa da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na campanha, acredita-se que mudanças importantes ocorram nas políticas ambientais públicas desenvolvidas pelo governo federal. É a expectativa aqui no Brasil e a expectativa no mundo, né? Tá todo mundo de olho para saber os próximos passos, claro, deste governo, especialmente nesta área de meio ambiente. E hoje foi confirmada pela direção do partido, a Gleice Hoffmann, não é, está à frente da direção do Partido dos Trabalhadores. Ela disse à CNN que confirmou, na verdade, já havia essa suspeita de que o presidente Lula deve participar da COP27 a partir do dia 14. Se especulava enviar um representante, mas o próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve participar. São assuntos importantes que a gente vai repercutir agora. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE da USP. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande voltar a falar com vocês. Será que finalmente com boas novas, boas notícias para o meio ambiente? É essa pelo menos a expectativa? Bom, mas não deixaremos de falar de desafios, não é? Que o novo governo terá em relação a estas questões e problemas ambientais que estão postos aí. Mas é uma virada de chave. Sem dúvida, Roxane. A perspectiva é totalmente diversa daquela que vem sendo manifestada pelo governo atual, né, já em fim de mandato, e temos aí uma possibilidade de uma mudança aí de 180 graus no rumo, né, das questões ambientais. Mas os desafios, eles são muito grandes, porque nós temos aí a reconstrução, a necessidade de reconstrução do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do ICMBio, uma articulação com o Congresso e com a bancada ruralista, o que eu não julgo que seja algo tão difícil de se conseguir, porque o Lula, ele realmente tem uma capacidade de negociação e de articulação muito grande, e é possível, né, combater o desmatamento e aumentar a produtividade de áreas já utilizadas no plantio. Isso foi feito no governo anterior do Lula, quando o agronegócio ele aumentou de maneira significativa a produção e a exportação, e as taxas de desmatamento elas foram reduzidas de maneira muito intensa. Então, ou seja, não é algo a ser experimentado, na verdade é uma prática a ser retomada. Então isso realmente é possível. Um outro ponto, né, um outro desafio é a regulamentação do mercado de crédito carbono, né, que tem a capacidade aí de atrair recursos privados para a recuperação florestal. Isso, de certa forma, já está encaminhado no Congresso, mas não de uma maneira muito adequada, mas não acredito que seja difícil retomar esse projeto e colocá-lo da maneira que realmente seja bom para o Brasil e também seja bom para o mercado, atraindo aí muitos investimentos nacionais e internacionais. Uma outra questão, isso pode ser um pouco mais difícil, é a revisão de leis que foram aprovadas durante o período da chamada, né, porteira aberta, que realmente houve aí alguma liberalização, né, e aprovação de leis que não são necessariamente voltadas para o meio ambiente, causam prejuízos ao meio ambiente, então isso vai necessitar realmente de uma articulação mais consistente. E mudança radical no foco do desenvolvimento da Amazônia, privilegiando os projetos sustentáveis, né, economia extrativista sustentável, como açaí, turismo sustentável, pesquisa de fármacos, né, ou seja, encarar a Amazônia de um ponto de vista muito mais moderno e não dessa forma arcaica como ela vem sendo encarada aí ao longo dos últimos anos. E um último desafio que se impõe agora no final, né, do mandato do presidente Bolsonaro é que eu acredito, infelizmente, que o desmatamento ele cresça muito nesses 2 meses que faltam para terminar o governo. Essa é uma percepção, inclusive, de funcionários do ICMBio, do IBAMA, que se posicionaram numa matéria publicada recentemente no UOL, manifestando, inclusive, uma insegurança muito grande de desenvolver
ações em campo, né, de fiscalização, dada a voracidade com que grupos de grileiros e desmatadores vão agir provavelmente nesse final de mandato. Tá aí, portanto, e com a própria presença do presidente Lula, agora confirmada pela manhã pela presidente, né, do partido, muita expectativa. Primeiro que será o compromisso internacional, pontapé inicial nos compromissos internacionais como presidente eleito lá no Egito. Então, tem até expectativa de divulgar o nome do ministro do Meio Ambiente ou ministra do Meio Ambiente durante o evento. Enfim, faria muito barulho, né? Sem dúvida alguma, mas o que se sabe é que o presidente eleito terá reuniões bilaterais com temas sobre desigualdades sociais e ambientais, combate à fome, e isso está certo já, e muito mais que ele deve discutir por lá, né, professor? Isso mostra, Roxane, que o protagonismo do Brasil mudou. Né? O Brasil volta a ter um protagonismo em relação às discussões ambientais internacionais. Essa participação ela é muito emblemática e mostra que os países têm uma esperança muito grande de que os rumos, né, das questões ambientais eles sejam muito diversos daqueles que foram tomados aí ao longo dos últimos anos. E esse primeiro compromisso do presidente eleito, de Lula, o primeiro compromisso internacional oficial, vamos assim dizer, dele, já na COP, mostra que o foco nas questões climáticas realmente será muito, muito importante, né, muito forte. Especula-se, inclusive, a possibilidade, né, de que ele poderá criar um ministério voltado às mudanças climáticas. Ainda é tudo muito incipiente, né? É uma fase de boatos, né? Claro. E eu particularmente tenho a esperança de que a Marina possa ser convidada para o Ministério do Meio Ambiente, porque ela já ocupou esse cargo, foi no ministério dela, né? Durante o período dela no ministério que o desmatamento começou a cair de maneira significativa, e ela tem um nome reconhecido não só nacionalmente, mas internacionalmente. E dependendo de quem ele colocar no Ministério da Agricultura, essa articulação entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, ela poderá ser muito efetiva, exatamente nesse sentido que eu estava comentando antes, de conciliar a produção agrícola, né, a necessidade da exportação de grãos. Nós não podemos abrir mão disso, com a preservação ambiental. Isso já foi feito anteriormente, foi um período, né, inclusive no governo Lula, em que o agronegócio ele cresceu muito em termos de produtividade, em termos de exportações. Então, as coisas não são inconciliáveis como o governo atual tentou repassar ao longo aí praticamente dos últimos 4 anos. São atividades totalmente conciliáveis, e esse diálogo ele pode se estabelecer já na confirmação de quem vai ocupar essas 2 importantes pastas. O professor, rapidinho, ainda dá tempo, a gente falou de mudanças importantes, ações, enfim, mas para todas as áreas que se olha, a questão dos recursos que é também problema, não é? Tem recurso para tudo isso, para realizar o que precisa ser feito? Olha, para você ter uma ideia da falta de recurso atual, há unidades de ICMBio que não estão operando por falta de água. Nossa. Os funcionários estão operando em home office. Então não há de imediato recursos para que tudo isso seja feito, né? Reconstrução do Ministério do Meio Ambiente, DAME, ICMBio, porque isso demanda recontratação de pessoal. Mas o combate ao desmatamento com o comércio ilegal de madeira já vem sendo feito pela Polícia Federal, que tem mapeado a cadeia de corrupção ligada à legalização, aí, entre aspas, né, da madeira, e a atribuição de títulos a áreas invadidas de maneira irregular. Já é uma boa iniciativa que pode ser ampliada enquanto as equipes do IBAMA e ICMBio estão sendo reconstruídas. Sendo otimista, eu acredito que mudanças de fato elas ocorrerão pelo menos em 2 anos, mas já em 2023 a taxa de desmatamento ela deverá ser reduzida de maneira bastante significativa. Muito bem, vamos acompanhar os próximos passos na área ambiental,
sempre aqui com análise do professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, do IEE. Lembrando que tem o canal no YouTube, o Ambiente é Nosso Meio. Lá também você pode acompanhar nossas conversas semanais, assim como no nosso portal. Vai lá em Atualidade, Jornal da USP no Ar, primeira edição, tá tudo publicado. E aí você pode compartilhar à vontade. Obrigada, viu, professor, e até a próxima semana. Até a próxima semana.